Quero cumprimentar os irmãos das rádios. Estamos agora pelos aplicativos, rádio, Facebook tá aí, mano. O YouTube tá aí. Então vamos aí. Não vou ocupar muito tempo, só 40 minutos. São 9h30. Às 10h10 nós paramos em nome do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor. Paulo escrevendo à igreja da Galáxia, os Gálatas, capítulo de número 4, Gálatas 4, diz a Bíblia, o Evangelho, diga, o Evangelho, as boas novas de grande alegria, que mudou a minha vida, mudou a minha história, vai mudar o meu futuro, amém. Gálatas capítulo 4, o versículo é o versículo 15 ao 19, Cristo ser formado na igreja, minha aflição. É Almeida? É, né? Capítulo de número 15, capítulo 4, versículo 15. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo está dizendo que essa igreja amava o apóstolo Paulo. Essa igreja foi formada pelo apóstolo Paulo, recebeu a graça de Deus, e ela fazia qualquer coisa. Paulo disse, presta aqui atenção aqui, ó, terias arrancado os próprios olhos. Então, eles gostavam tanto de Paulo, Paulo entendia que eles arrancariam os próprios olhos, porque Paulo, segundo os estudiosos, diz que Paulo tinha um problema na vista por causa daquela luz que apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele ficou com um problema na vista. E diz que aquela turma da igreja da Galáxia, diz, Paulo narrando sobre ele, Paulo entendia assim o sentimento deles, diz que eles teriam arrancado os próprios olhos para dar para Paulo. Aí, isso aí eu passo direto. Tem gente que me beijava, tem gente que me abraçava, tem gente que era Deus no céu e pedrinaço aqui na terra. Que homem de Deus! Nunca vi um homem igual a esse. Nunca escutei algo, esse homem é de Deus. O problema está quando a gente escuta aquilo que a gente não quer escutar. Quando a gente é repreendido, corrigido, às vezes até açoitado pela palavra, alguém tem que falar a palavra, alguém tem que ter coragem de confrontar as tuas falhas, as tuas carnalidades, as minhas carnalidades, as nossas carnalidades. Alguém tem que ter coragem de dizer que estamos agindo de forma errada e sem ter medo das pessoas ficarem aborrecidas com o pregador. Então o pregador, Paulo, ele disse, vocês me davam tudo, os olhos, volta para trás, irmão. Vocês me davam os olhos, arrancavam os próprios olhos para me dar, se fosse preciso, mas aconteceu algo. Aí ele diz, tornei-me porventura vosso inimigo por fazer fofoca de vocês. Não foi isto. Então quando alguém inventa uma calúnia, fala uma mentira a nosso respeito, aí a gente tem razão de ser inimigo dessa pessoa. Mas quando alguém está tratando da nossa vida, está preocupado com a nossa caminhada, porque eu, mesmo sendo homem como qualquer um homem que está aqui,
a minha responsabilidade como pastor é muito grande. Talvez vocês não entendam. Talvez ninguém que esteja aqui entenda isto. O zelo e a preocupação que eu sou levado a usar palavras, às vezes duras, mas não minha, da Bíblia. Você sabe que há pessoas que entendem que eu cato alguma coisa na Bíblia e ponho aqui no meu esboço para poder atingir pessoalmente aquela pessoa. Aí essa pessoa, quando ela pensa assim, ela se torna inimigo. Então ele diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer o quê? Nunca seja inimigo de alguém que te fale a verdade, que tenha coragem de te falar a verdade. Amiguinho não tem coragem de falar a verdade na cara do outro amiguinho, não. Por isso que eu, Pedro Inácio, eu não concordo quando alguém diz que é amiguinho do filho. Sou amiguinho do meu filho. Se você for amiguinho do seu filho, deixar de ser pai e ser mãe, você não vai ter coragem de falar para ele e para ela a verdade. Porque o amiguinho não quer choque. O amiguinho quer ficar sempre amiguinho. Então, tira esse pensamento de ser amiguinho de filho, de neto. Ah, meu amiguinho. Não, você é avô. Você é pai. Você é mãe. Eles têm que te ver como uma autoridade. Ninguém vê um outro amiguinho como autoridade. Pai e mãe são autoridades. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Mas tem gente desse jeito aqui, ó. Paulo disse: os que vos obsequiam, essa palavra obsequiam quer dizer prestam serviço, te presenteia. A palavra obsequia quer dizer aqueles que te presenteiam, aqueles que prestam serviço, aqueles que puxam, desculpe essa expressão, puxa o saco. Eles puxam, ele diz, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem fazer. Qual é a intenção? Afastar-vos de mim. E muita gente que obsequiou alguns irmãos da nossa comunidade conseguiu afastar pessoas de quem? Aponta. De mim. Talvez você já teve várias vezes ao ponto de se afastar de mim, porque alguém te puxou o teu saco, né? Te acariciou na hora que você deveria levar uma boas palmadas, te acariciou. Às vezes, a gente deveria apanhar, a gente recebe carinho. Quando a gente devemos receber carinho, a gente apanha. Essa é a maneira do amiguinho fazer. Não querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo. Eles tinham tanto zelo que eles iam arrancar o quê? Os olhos para dar para quem? Para Paulo. A pessoa tinha tanto zelo pelo Pedro Inácio que arrancaria os olhos. Mas depois diz que eu sou cão guloso, que eu sou ladrão de dízimo, de oferta, que eu sou enganador igual aos outros. Por quê? Porque conseguiram tirar o zelo, né? O vosso zelo seja em favor de quem? Deles. É bom ser zeloso. Diga-se, é bom ter zelo. É bom. É bom ou não é bom? Claro. É bom ser sempre zeloso pelo bem. E não apenas quando estou presente convosco. Isso aí é maravilhoso. Meus filhos, por quem de novo
quer dizer que já tinha acontecido uma vez, ou duas, não sei. Paulo está dizendo, por quem de novo, diga de novo, de novo, de novo, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em um outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo falou, não estou entendendo. Ontem falava que amava, dava os olhos, agora se afastaram de mim, falam mal de mim, diz que eu sou do diabo. Vamos examinar, vamos orar, vamos pedir a Deus, para que Ele fale a você, fale a mim, fale a todos. Senhor Jesus Cristo, eu te amo, Deus, amo as tuas palavras, amo a tua verdade, amo a tua correção, amo a tua disciplina, amo também o teu açoite, amo quando o Senhor me sacode, e até quando me bate, porque o Senhor faz isso para o meu próprio bem, porque a tua palavra diz que o Senhor ama, aquele que o Senhor ama, o Senhor castiga, o Senhor corrige. Que filho há que o pai não corrija? Se o filho está sem correção, ele não é filho, é um bastardo, é alguém que se infiltrou dentro da família, mas não é filho. Obrigado, Deus, que temos um tratamento, temos sido tratados como filhos, e esperamos, Senhor, sermos tratados sempre como filhos. Eu oro para que a tua luz, que tem na palavra, ilumine, Senhor, os ouvintes das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, onde estiver alguém, meu Deus, que precise desta luz, eu clamo a Ti, meu Deus, que esta luz penetre a mente, em nome de Jesus, e o povo de Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, com as suas mãos, aplaudam bem forte. Obrigado, meu cooperador abençoado, obrigado a todos os santos cooperadores e cooperadoras de Jesus Cristo. Cristo ser formado na igreja, minha aflição. Eu coloquei aqui algumas interrogações. Quanto tempo demora para formar alguém? Você que tem filhos de 20, de 30, 40 anos, né? Eu tenho, né? Filho de quase 40 anos. Quanto tempo demorou desde o momento que eu levei para a escolinha, para a creche, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, que era assim, né? Depois, primeiro ginásio, segundo ginásio, terceiro ginásio, quando não repetia, né? Graças a Deus que minhas filhas nunca repetiram. E foi indo. Quanto tempo demora para formar um homem, um marido, uma mulher de Deus, uma boa esposa? Quanto tempo demora para formar um bom filho, um bom empregado, um bom pastor, um bom amigo? Quanto tempo demora? Qual é o tempo? Alguém pode calcular? Tem alguém que tenha a sabedoria dos deuses que possam calcular quanto tempo demora? Eu vou demorar, você vai demorar, nós vamos demorar para essa formação, porque essa palavra formado, 19, meus filhos, por quem de novo sofro dor de parto, até ser Cristo formado. Essa palavra formado quer dizer completo. Quanto tempo o pastor vai ter que pregar aqui? Quantos anos? Quantas décadas? Até que idade eu vou ter que pregar?
para formar, formando quer dizer, desenvolvido. Quanto tempo demora para desenvolver um ser humano? Para limpar aquele ser humano que foi estragado. Que nós chegamos na obra de Deus totalmente estragado, totalmente danificado. Então, se o pastor não tiver uma paciência, porque há pessoas e pessoas, você sabe que na igreja existe os fracos, existe os fortes, existe os espirituais e existe os carnais. Então tudo isto está aqui dentro. Quer ver? Quem é carnal? Coragem. Quem é espiritual? Quem é criança? Quem é adulto? Então nós não sabemos quanto tempo demora para alguém ser formado. E se você pegar secularmente falando, formação acadêmica, tem gente que repete, por exemplo, eu saí do primeiro ano para o segundo, repeti, depois passei, do segundo para o terceiro, repeti, depois passei, do terceiro para o quarto, repeti, depois passei, do quarto para o quinto, então demoraria 7 anos, demorei 14. A professora pequenininha de português falou: Pedro Inácio, eu não aguento contigo. Eu era cabeça dura, nada mudava, não adentrava. Além de uma gagueira insuportável, né? Para que você quer aprender? Você não pode passar, porque você é gago, você não pode passar, você tem vergonha. Então, abençoados, o que é essa formação que o apóstolo Paulo está dizendo? Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado. Por que essa preocupação do apóstolo Paulo de formar as pessoas? Poxa, a gente tem filho pequeno, a gente fica doido para ele aprender a ler, né? A falar as palavras, doido para ele recitar um poema, né? Porque ele vai passando de estágio, vai sendo formado, mesmo que ele não saiba ler, nem conheça as letras, mas quando ele começa a conhecer as letras, começa a falar as palavras, ele ainda não está formado, ele está num processo, e daí vai. O problema está, essa formação ela é interrompida quando a gente deixa de estar na aula. Ministério Restituição não é um culto de tira capeta e põe capeta. Aqui não é um culto de histerismo, de quem roda mais, de quem pula mais, de quem fala mais em línguas estranhas. Ministério Restituição é uma igreja de formar pessoas. Porque eu sei quando alguém... Olha o orgulho quando você... A irmã ali, a Karina, vi numa foto lá, ela com o canudo, né? Ela foi formada. Que orgulho para a mãe de ter participado disso. Que orgulho para ela. Que orgulho para os professores de ter ajudado na formação, de ver a pessoa sair do zero para chegar lá no topo. Então, pensa agora na vida espiritual. Porque o apóstolo Paulo... Claro que ele pensava aqui na vida espiritual, mas ele também pensava numa vida social, numa vida como marido, como esposa. Tanto que ele tinha muita preocupação de falar de todas as áreas do ser humano, que ele pôs tudo na Bíblia. Já sabia que ele pôs na Bíblia até sobre sexo? Quem sabe disso? Pastor, não poderia, isso é pecado. É pecado fazer com a mulher dos outros e com o marido dos outros. Com o seu próprio não, nem com a sua própria não. Então Paulo não tinha nenhuma reserva
no que tange a ensinamentos, porque ele tinha muita preocupação em formar. Ele sabia que a formação do homem não está só ligada a um alvo. Então nós precisamos de várias formações aqui dentro. Eu aprendi a ser marido, aprendi a ser amigo, aprendi a ser um pastor, aprendi a ser fiel. Eu aprendi tudo numa igreja, com a palavra de Deus. Eu era todo desmiolado. Não, a minha formação era droga, álcool, era palavrão, era calote, era mentira. Era tudo que a minha carne gostava. Pastor, por que Paulo tem a preocupação dessa formação? Por que a preocupação? Por quê? Por que a gente aprende alguma coisa? Por que a gente ouve coisas e a gente fala, que bom que eu aprendi isto, já não vou ser mais enganado. Que bom que eu passei por isso, já não vou mais sofrer de novo. E posso ajudar outras pessoas a não sofrerem, porque eu já sofri, já sei a dor que é, e eu vou tentar não mais passar por aquele caminho, não mais viver aquilo, porque eu já fui formado, já aprendi. Por que Paulo se interessava muito nessa formar pessoas? Ele não estava interessado em transformar mendigo em empresários. Ele não estava interessado nisso, não. Ele não estava interessado em transformar pedreiro em advogado. Ele não estava interessado nisso, não. Pedreiro, tem que ter advogado, tem que ter dona de casa, tem que ter cozinheira, tem que ter peixeiro, tem que ter sapateiro, tem que ter tudo, irmãos. Tem que ter tudo. Tudo tem que ter. E quem é formado em qualquer área está bem formado, vai servir ao mundo, vai servir a Deus e vai defender o seu pão de cada dia com essa formação. Agora, pastor, o senhor tem agora 20 minutos. Por que Paulo tinha preocupação com esta igreja? Primeiro ele diz que a igreja dava os olhos, quem dá os olhos dá o braço, dá a cabeça, dá tudo, né? Dá o dinheiro. Então aquela igreja que dava os próprios olhos para dar para Paulo, para que Paulo enxergasse e eles ficassem sem enxergar. Olha que reconhecimento que esse homem tinha dessa igreja. Essa mesma igreja, que no capítulo 1, versículo 6, é a mesma igreja. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Esta mesma igreja, que estava deixando a graça de Cristo e estava indo. Nós falamos muito sobre o que é o outro evangelho na quinta-feira, né? Falamos. Passa à frente. O qual não é outro, senão que alguns que vos perturbem querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Aí no versículo 9, 10, aí ele faz o mesmo questionamento que ele fez não bota lá não, irmão, vou citar 4,16 de Gálatas. Ele fala: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade. Aí no capítulo 1 ele fala, e no capítulo 4 ele repete ali, ó: porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo não tinha preocupação dele estar ministrando uma palavra, ensinando ou escrevendo e pessoas torcerem a boca, virar os olhos, bater o pezinho, ficar olhando para o relógio para acabar logo, para ir embora. Ele não tinha essa preocupação, como eu também não tenho essa preocupação de agradar. Eu não me reúno aqui para agradar as pessoas. Infelizmente 90% dos líderes se reúnem exclusivamente para agradar a sua plateia. Os pastores viraram palhaços, viraram mágicos. Então a intenção da maioria dos pastores é agradar a plateia. Quando você pensa em agradar a plateia, você está desagradando a Deus, porque Deus quer que você fale o que? A verdade.
Paulo falou, vocês se tornaram agora, quem me dava os olhos agora virou meu inimigo, por causa da verdade. Então tem gente que me odeia, quando eu falo de corrente, de campanha, de monte, de cara no pó, de lamber o pó, as pessoas me odeiam, e o senhor fica como? Feliz da vida, eu estou falando a verdade. O senhor não se preocupa com o ódio dos outros? Não me toca, porque eu sou intocável, que está em mim é maior do que está no mundo, então ninguém me toca, nem você. Se você crê nisto, o que está em tua vida é intocável. Então ele diz, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, não seria. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja, quando ele passou essa situação na igreja, e Lucas escreveu em Atos 20, o versículo é o 20 em diante, Atos 20, 20. Vamos ler alguns versículos. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo ensiná-la publicamente também de casa em casa. É o que eu faço, eu ensino de casa em casa. Agora, nesse exato momento, nós estamos invadindo as casas. A rádio que passou e sintonizou, estamos nessa casa. O outro sintonizou, estamos nessa casa. Outro sintonizou, estamos nessa casa. Então diz, testificando tanto a judeus quanto a gregos, o arrependimento para Deus, para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Preocupação zero. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam uma casa na praia com aquela vara de pescar, Wander. Não é isso não, irmão. Felizmente não é. Assegura-me que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O ministério que Paulo recebeu para testemunhar, ser testemunha. Tem muita gente que não fala de, não se aparece como cristão, porque você pensa, deixa eu lhe ajudar a você a falar de Cristo. Você não vai às casas ou se encontra com amigos para falar de você. Você vai para falar de Cristo. Você vai para falar do poder dele, do amor dele, da misericórdia dele, do poder de persuasão que ele tem de chamar. Você não vai falar, eu ganhei na loteria, agora eu estou no emprego, agora... Não é isso. O teu testemunho é este, é fajuto. Você vai para falar de Cristo. Você vai para falar do poder de Cristo na tua vida, o poder transformador. Evangelho da graça. Agora eu sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Eu também digo a mesma coisa, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores. Bispos para pastoreardes a igreja que é de quem? A igreja é de Deus. Eu estou aqui pastoreando, cuidando de quem? De que igreja? Ela está aqui? Você é a igreja de Deus? Então você está sendo pastoreada. Eu, como um bispo que Deus colocou, ou um pastor, ou um presbítero, a palavra bispo é presbítero ou pastor, eu estou aqui com uma função de pastoreardes a igreja que não é minha, é de Deus.
a qual ele comprou com seus próprios sangue. E eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha a preocupação do apóstolo Paulo em informar pessoas. Por quê? O que queria penetrar? Então, se você não tem a formação de Cristo na tua vida, você não vai identificar se é um lobo que está te falando ou se é alguém de Deus. Você não vai identificar se essa pessoa é de Deus, porque você sabe que a ovelha é tão bobinha que ela bebe água ungida. A ovelha é tão bobinha que ela bebe mel na colher, dizendo que vai chegar o amor da vida dela. Pão, mel. Ela é bobinha. Por isso que eu estou aqui, tirando o talquinho, tirando a pomadinha contra a assadura, que vocês já não são mais crianças. Quem precisa de pomadinha para assadura é Thales e Guilherme. Não é isso? Leitinho, quentinho, né? Tem que esquentar o leite. A gente come mocotó, feijoada. Aqui nós comemos comida que vai nos sustentar, que vai fazer você, quando eles penetrarem, quem? Os lobos. Eles, diz, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão quem? Gente, o lobo estava na televisão, no Facebook, no YouTube, dizendo: me dê todos os teus bens, dá tudo para a igreja. Quem viu isso? Aí a pessoa que não tem a formação, que Cristo ainda não está formado na mente dela, que ela pensa só porque o cara tem 300 mil igrejas, que não é a de Cristo, é dele. Essa aqui é de Cristo, porque ele comprou. Aquela lá é dele. Aquela lá é dele, irmão. Aquela igreja lá é dele, não é de Cristo. Porque se fosse de Cristo, as pessoas não fariam as loucuras que elas fazem. Não casa, né? Não casa. Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que vão dizer: não existe ceia do Senhor, não existe dons espirituais, não existe reunião de oração, não existe demônios. Demônios é uma invenção é uma invenção. Não existe demônio, não existe mais, acabou os demônios. O livro de Atos fala 5 ou 6 passagens, ou 7 passagens bíblicas sobre manifestações de demônios. E os lobos vorazes que penetraram dentro da igreja, sabe, tiraram tudo, tiraram a ceia do Senhor, tiraram as reuniões de oração, tiraram a comunhão. A comunhão hoje é em volta de uma mesa tomando cerveja. Igreja, estou falando de igreja. Estou falando de igreja. Então penetram e levam pessoas. A irmã saiu daqui para ir para uma igreja que a igreja, os caras bebem cerveja até ficar doido. Foi para uma igreja que os meninos crescem, chega às 17, 18 anos, não pode se alistar, porque não pode servir o quartel. Se alguém tiver doente da família, não pode doar uma gota de sangue. Que igreja é essa, meu Deus? São quem que fez isso, que penetrou? Os lobos. E os lobos, quando eles penetrarão, não quer dizer que aqui eles penetram pelas redes sociais. Então a irmã mandou um vídeo para mim lá, falou, mandou assim um vídeo, um rapaz lá, um garoto que ouviu de outro menino, que sabe, você vê que é uma mensagem que ele mesmo não tem a certeza do que está dizendo porque os outros dizem. Ele ouviu alguém dizer e achou bonito, então está repetindo, decorou, escreveu os versículos lá e falando. Você vê o cara falando de boca para fora, nem acredita naquilo que ele está dizendo, anulando a ceia do Senhor, falando
esses malditos, chamando a igreja de malditos. Então a irmã falou, puxa, eu era do espiritismo, eu ouvi o Senhor, agora eu estou aprendendo. E eu falei, por que não fica aí na palavra? Por que não fica quieto aí na palavra? Por que tem que estar de gole em gole? Parece eu quando tomava cachaça. Não podia ver um boteco aberto, fechei esse, vou para o outro, fechei esse, vou para o outro, fechei esse, vou para o outro. Enquanto tiver um aberto, eu vou bebendo. Não precisamos de ministério restituição, não precisa disso. Não precisa, porque você está sendo formado. Eu estou sendo formado, nós estamos sendo formados. Então quando você começa a embolar na tua mente vários professores, você está numa escola. Você não precisa estar nessa escola e naquela. Paulo falou, vocês podem ter vários professores, mas eu gerei vocês. Paulo falou, eu gerei vocês, vocês se reencontraram com o Senhor através do gerar da pregação. E vos penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então a preocupação de formar a pessoa, formando, quer dizer, concebendo, estruturando, desenvolvido. Nossa mente está sendo desenvolvida. Nós estamos ficando completos. Você vê que quando Jesus vier na sua glória, quando Paulo não diz que ele vai transformar a nossa mente. Paulo não diz de transformação na mente quando Jesus vier. Ele diz de transformação do corpo, porque a mente já estamos sendo transformadas aqui. A nossa mente já está sendo transformada. Nós estamos ficando bem vigilantes. Estamos vigilantes, seja vigilante. Então diz que penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Então, se você tem uma visão, está pegando uma visão de fora, e você vem com uma visão de fora para cá, para dentro, que não é a nossa visão da graça de Deus, da graça e da verdade, porque aqui eu não só prego a graça. A maioria dos ministérios só pregam a graça. Eu prego a graça e a verdade. Essas duas são os dois, é igual um ser humano. Ele não pode, ele anda, com a perna só anda, mas não anda, não pula. Mas quando ele tem as duas, ele tem base. Então, a base da igreja é a graça, mas junto com a verdade. Que se eu tiver só a graça, meu Deus, você sabe que eles defendem aí? Uma graça sem lei. Não, eu estou falando de lei de Moisés, não estou falando da lei de Cristo. Nós temos uma lei que é muito maior do que a lei de Moisés. Eu escutei um pastor dizendo, ai do homem que não tivesse lei. Ai de nós se não tivéssemos lei. O nosso Brasil já é o que é, tendo leis. Imagine sem leis. Você ia ver gente fazendo sexo na rua. Tu ia ver gente defecando na rua. Você já vê. Que são pessoas que querem viver sem lei. Então a melhor forma de viver sem lei é se abraçar pessoas que dentre vós mesmos se levantarão falando coisas pervertidas. As pessoas estão pregando uma mensagem, é proibido proibir, é proibido dizer não pode, é proibido dizer não vai, é proibido, não, aqui eu digo que não pode. Não pode. Nós somos de Deus. Outrora servimos o pecado, ao diabo, a Satanás, a nosso desejo carnal. Agora servimos a Deus. Paulo falou, ofereçamos agora o nosso corpo ao Senhor. Servimos ao Senhor. Então tem que ter uma lei, senão o homem vai viver desgovernado. Pessoas iriam voar nas estradas a 90, iriam a 200.
Quantos acidentes? A lei de não pode beber, não pode dirigir, mas mesmo assim já bebe e dirige. Você imagine sem lei, irmãos. Imagine se o homem fosse, vai fazer o que quiser. Esse mundão aqui, esse Brasil, ia ficar pior do que Sodoma e Gomorra. Graças a Deus pela igreja de Deus. Graças a Deus pelos homens que ainda existem, homens de Deus, que ensinam isto que nós ensinamos aqui. Graças a Deus. Então ele diz, olha, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Está vendo? Vigiai, lembrando-vos de que 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, formação, e da herança entre todos os que são santificados. Quando o Espírito me trouxe de volta isto aqui, sobre essa preparação, né? Eu sei que você está crescendo, eu estou crescendo, eu estou sendo formado, irmãos. Não existe nenhum líder, nenhum nessa terra que possa dizer, eu já estou formado, eu estou sendo formado. Imagine você que está aqui. Você e eu estamos passando por um processo, está completando algo na nossa vida, está nos estruturando, nós estamos desenvolvendo. Você sabe que o Espiritismo chama um negócio de, você tem que vir para cá para você se desenvolver. Quem já ouviu isso? Tem esse papo. Então você precisa desenvolver a tua não sei o quê, mediunidade. Você tem que desenvolver. Então eu te digo que você está desenvolvendo o teu espiritual aqui. Você está deixando a criancice. Paulo disse lá aos Coríntios, quando eu era menino, falava, pensava, agia, me movia, sentia. Agora eu estou sendo formado. Então eu não vou em papo de qualquer papo. Até o próprio Judas, capítulo 1, 3 e 4. Olha o que falou Judas. Judas não é o Judas que se enforcou, não. Se ele tivesse se enforcado, ele não podia escrever isso. É o outro Judas. Capítulo 1, só tem um capítulo. Versículo 3 e 4. Olha o que ele disse. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue a quem? É dos santos, a fé dos santos. Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios dentro da igreja, que transformam em libertinagem o quê? A graça de nosso Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, certos indivíduos, versículo 4, certos indivíduos, eles se introduziram dentro da igreja, ele diz que com dissimulação, e esses indivíduos diz que, os quais
desde muito já foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então são gente energizada pelo diabo, que está atrapalhando a formação de alguns. Então muitas das coisas que você fica aí catando aí pelas internet da vida, está atrapalhando o teu crescimento, está te colocando dúvidas, está te colocando incerteza, insegurança no Evangelho. Por isso que Paulo falou aos Gálatas, capítulo 1, e terminamos, seis. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça. Então a salvação é pela graça. Você não tem que buscar na lei, você não tem que buscar no sacrifício. Deus não quer que você tenha medo dele. Eu ouvi uma frase de uma senhora, uma jovem senhora, ela disse: eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia para viver. Muito boa. Tem gente que só lê a Bíblia para pregar. Eu leio a minha Bíblia para me poder viver, porque aqui é que está escrito a rua que eu tenho que ir, o caminho que eu tenho que ir, pessoas que eu tenho que me envolver, o trabalho que eu tenho que chegar. Aqui está escrito o tipo de homem que eu tenho que ser, o tipo de marido que eu tenho que ser, o tipo de mulher que você tem que ser, o tipo de esposa você tem que ser, que tipo de filho você tem que ser, que tipo de cristão você tem que ser. Está aqui, no Evangelho. E essa mensagem, como disse no versículo 11, desse mesmo capítulo, e o 12, ele disse assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, se você vive o Evangelho, que aqui é ensinado, pela rádio é ensinado, pelos aplicativos é ensinado, pelos Facebook é ensinado, pelo YouTube é ensinado, esse Evangelho não foi aprendido de homens. Quando Paulo recebeu, não foi de Pedro, não foi de Tiago, não foi de João, não foi de Ananias, não foi de Jeremias, foi do próprio Cristo. Então esta é a mensagem da graça de Deus, que foi entregue ao nosso irmão Paulo. É a mensagem mais segura para você seguir. Paulo chegou até a dizer, versículo 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. Então ele falou, pode ser um homem, pode ser um anjo, se te aparecer, trouxer outra coisa, além disto aqui, maldito. Então eu não quero ser servidor de um maldito. Eu não quero ouvir uma pregação de um maldito e colocar na minha vida. Eu quero ouvir a pregação da graça de Deus, que não foi dada por homem nenhum, foi Paulo disse que foi mediante revelação. Diga, revelação. Está lá no versículo 12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação. Então aqui eu não venho aqui para falar, eu vou te revelar. Olha, eu vou revelar algo que está aqui escrito aqui. Não. Paulo já revelou. Então, que Cristo seja formado em tua vida. Eu sei que vai demorar. Pastor, quanto tempo vai demorar? Enquanto você estiver cumprindo a tua trajetória aqui, é o tempo da tua formação. Então nunca vai terminar, pastor, então eu não posso tirar uma férias da igreja. Se você que fez faculdade ou estudou, você não fazia isso. Você tirava férias nas férias. Na hora da escola, é escola. Eu vou visitar sempre meu neto na quarta-feira, às vezes, né? Eu e minha esposa, e ele estava de férias, né? Aí eu
Chego lá 7h pouca da manhã, pego ele e fico até 5 horas, 4 horas da tarde. Mas quando ele não está de férias, ele pega, tem que entregar ele meio-dia. Então eu fico com ele de 9 ao meio-dia, fico 2 horinhas. Eu poderia falar, não, deixa ele sem estudar. Não, vai lá, porque lá você vai ser formado. É lá na escola que começa a formação da criança. Ela começa a entender que ela precisa conviver com criancinha da idade dela, porque a gente esquece que a criança olha pra gente, que monstro! Ela acha a gente um monstro. Ela fica melhor quando ela está no meio dos pequenininhos igual a ela. Então por isso quando a criança é presa dentro de casa só com pai, mãe, vó, pai, mãe, vó, então a criança tem que ver criança, tem que ver parquinho, tem que correr na praça, tem que cair, tem que levantar, para ela ser criança. Então esse é um processo da formação da criança, que ela vai se tornar uma grande cidadã e um grande cidadão. Receba essa palavra, assim seja. Sim, isso.